eles me deixaram para trás. Eu tinha 13 anos, estava sozinho em uma casa cheia de memórias que não importavam mais. Um bilhete na geladeira, uma mala feita e uma família que simplesmente se foi. Meus pais partiram para o Nordeste e nem olharam para trás. Levei dias para entender que eles não voltariam. Mas então meu tio, o rico, Gustavo Ferraz, me encontrou. Ele não fez perguntas. Ele simplesmente me acolheu. 15 anos depois, ele está morto. A leitura do testamento chegou. Minha mãe aparece esperando milhões, com os olhos já calculando a fortuna. Ela olha para Kikarov, o filho Sikiu e o esquece o Opel. E o advogado. O rosto dele diz tudo. Horror! Mal posso esperar para que ela finalmente perceba que foi deixada de fora. A ganância dela não tem mais lugar aqui. Antes de compartilhar minha história, adoraria saber que você está aqui comigo. Dê apenas um oi nos comentários ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Eu estava parado na cozinha, encarando a geladeira. O calor daquela manhã de verão fazia o cômodo parecer sufocante. O zumbido do ventilador de teto mal era suficiente para fazer o ar viciado circular. Minhas mãos estavam frias quando peguei o bilhete preso na geladeira com aquele mesmo imã que sempre segurava listas de compras, lembretes e recibos. Mas este bilhete era diferente. Estava rabiscado às pressas, a letra inconfundível da minha mãe. Dizia: fique na casa de um amigo por alguns dias. Te amamos. Sem assinatura, sem explicação, sem pedido de desculpas. Nada. Demorou um pouco para as palavras serem absorvidas, para o peso delas se assentar no meu peito. A porta da frente estava aberta. As malas deles tinham sumido. Não houve adeus, nenhum até logo. Meus pais tinham simplesmente desaparecido. Não fisicamente, mas emocionalmente, muito antes daquele momento. Senti ali, no espaço vazio que ecoava ao meu redor, que eu havia sido abandonado. Eu não chorei. Em vez disso, fiz o que sempre fazia quando as coisas ficavam pesadas demais. Fingi que não estava acontecendo. Soquei meus sentimentos bem lá no fundo e tentei continuar respirando. Mas o cheiro de farinha e cereal velho na despensa se tornou insuportável. O zumbido suave e quebrado do ventilador não oferecia nenhum conforto. A foto da nossa família no balcão chamou minha atenção. Era a mesma que estava lá há anos, aquela em que estávamos todos sorrindo na Disney. Eu nem tinha notado que o canto estava rasgado até agora. Era como se aquela foto, antes tão cheia de calor, fosse agora um lembrete da fratura para a qual eu estive cego por tanto tempo. Eu deveria ter visto, pelo jeito que as coisas estavam desmoronando. Talvez eu estivesse com medo demais para olhar, ou se passaram e eu esperei. Não comi muito, apenas o que conseguia encontrar na despensa, latas de sopa e bolachas. Esperei que eles voltassem. Toda vez que pegava o telefone para ligar, eu hesitava. As chamadas não eram atendidas. Verifiquei meu celular em busca de mensagens, mas não havia nenhuma. Decidi checar as redes sociais. Rolei pelo perfil da minha mãe. Lá estavam eles, minha mãe e minhas duas irmãs, rindo, paradas em frente a um coqueiro em uma praia paradisíaca no Nordeste. Os sorrisos delas pareciam reais, mas havia algo vazio naquilo. Nenhuma menção a mim. Nenhum "estamos com saudades". Nem mesmo um "queria que você estivesse aqui". Senti uma pontada no peito. Eu tinha sido substituído. Aos olhos deles, eu não importava mais. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem apareceu no meu celular. Um número desconhecido. Um SMS. Você está bem? Encarei aquilo por um longo tempo antes de digitar a resposta. Sim, estou bem. Mas a resposta nunca veio. Não pude deixar de me perguntar. Quem era?
Alguém tinha notado. Será que estavam me observando de longe, assim como eu tinha assistido a tudo na minha vida escapar? O som do motor de um carro de luxo foi um contraste gritante com o silêncio da rua. Não esperava ouvir nada além de um carro ocasional passando. Mas quando o sedã preto parou na minha frente, eu congelei. Os vidros escuros desceram, revelando um homem que eu não reconhecia, mas cujo rosto parecia estranhamente familiar. Lucas. A voz dele era firme e comedida. Você não vai a lugar nenhum a pé hoje à noite. Levei um segundo para processar quem era. O nome clicou, mas as memórias estavam embaçadas. Gustavo Ferraz, meu tio rico, aquele que tinha sumido de nossas vidas muito antes que eu pudesse me lembrar. Ele sempre foi distante, uma sombra no pano de fundo da nossa família. Eu tinha ouvido as histórias, os sussurros sobre como ele havia cortado relações com o resto da família, mas os detalhes eram vagos, nublados por anos de amargura. Ele não era o tipo de tio que eu imaginaria vindo me resgatar. Mas lá estava ele, encostando o carro, me oferecendo uma fuga que eu não achava que merecia. Entra. Você não vai ficar aqui. Ele não esperou por uma resposta. Eu não tinha muita escolha. Uma parte de mim gritava para voltar para dentro, para esperar meus pais voltarem e explicarem por que tinham me deixado para trás. Mas outra parte de mim, a parte que estava exausta de fingir que estava tudo bem, me impeliu a segui-lo. Enquanto eu me sentava no carro, os bancos de couro frio pareciam estranhos, desconfortáveis. Agarrei minha mochila com força no colo, um escudo pequeno e ridículo contra a sensação avassaladora de deslocamento. O mundo fora da janela parecia distante, como se não me pertencesse. Minha mente corria com perguntas para as quais eu não tinha respostas. Por que ele estava aqui agora? O que ele queria de mim? O que eu tinha feito para merecer isso? Ou seria apenas uma reviravolta cruel do destino? Gustavo não disse nada enquanto dirigíamos pelas ruas, o sol se pondo lentamente atrás de nós. Olhei pela janela uma última vez, minha casa de infância desaparecendo ao fundo, e não pude deixar de me perguntar se estava deixando para trás tudo o que eu conhecia ou tudo o que eu queria esquecer. Finalmente, chegamos à casa dele em um condomínio de luxo, talvez Alphaville ou Morumbi. Não era nada parecida com a casa modesta e caindo aos pedaços onde eu cresci. Aquela era o tipo de casa que eu só tinha visto em revistas. Colunas enormes, gramados extensos e um interior elegante e moderno que parecia frio e pouco acolhedor. Ele me guiou pela casa, me mostrando o meu quarto. Tudo parecia estéril, intocado, como se eu fosse apenas mais uma peça em sua vida bem ordenada. Mas então, ele me entregou algo que eu não esperava. Um diário encadernado em couro, com meu nome gravado em dourado na capa. Você vai precisar disso, disse ele com a voz surpreendentemente suave. As coisas existem para serem usadas, não temidas. Não entendi completamente as palavras, mas algo nelas se assentou no meu peito. Ele tinha sido distante, sempre mantendo suas emoções longe, mas havia algo diferente agora. A frieza que eu esperava não estava lá. Ele não me tratou como um caso de caridade, mas sim como uma tarefa, algo que ele tinha que consertar, mesmo que eu não achasse que precisava de conserto. Naquela noite, tentei dormir, mas as palavras do bilhete da minha mãe, as imagens dela rindo com minhas irmãs na praia, continuavam passando repetidamente na minha mente. O quarto estava quieto, quase quieto demais. E enquanto eu estava deitado encarando o teto, percebi que não importava o quanto eu corresse, não importava para onde eu fosse, eu não conseguia escapar do passado. Na manhã seguinte, abri o diário. Eu não sabia o que escrever, mas algo dentro de mim me impeliu a começar. Escrevi: se algo está dentro desta casa, pertence a todos que vivem nela. Parecia uma promessa,
Uma declaração para mim mesmo de que eu não seria apenas um hóspede na minha própria vida. Não mais. Deixei o diário de lado e olhei para o relógio. O tempo estava passando, mas eu não tinha certeza se estava pronto para o que viria a seguir. Gustavo tinha me acolhido, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Por mais que ele tivesse me dado um lugar para ficar, o vazio do passado ainda pairava grande. Eu ainda não sabia se conseguiria preenchê-lo com algo real ou se estava apenas preso em uma nova gaiola. Mas por enquanto, eu entraria no jogo. Eu ouviria as regras deles e escreveria meus pensamentos e veria onde esse estranho novo capítulo me levaria. Eu estava apenas começando a se aperceber que talvez, apenas talvez, eu não precisasse ter medo do que viria a seguir. Afinal, eu tinha chegado até aqui. E agora, era hora de descobrir por que Gustavo tinha voltado para a minha vida e o que exatamente ele queria que eu aprendesse. O ano letivo havia começado e, com ele, uma mudança que eu não havia antecipado. Havia algo elétrico em estar perto de pessoas, uma energia coletiva que ao mesmo tempo me inquietava e me alimentava. Minha primeira experiência real em uma escola nova tinha sido chocante, mas rapidamente encontrei meu lugar no clube de debates e ele se tornou minha âncora. Todas as terças e quintas, depois da aula, eu me sentava na pequena sala sem janelas, assistindo aos alunos mais velhos defenderem seus pontos com confiança. Fiquei intimidado no começo, sem saber como fazer minha voz ser ouvida, sem tropeçar nas palavras. Mas lentamente, algo começou a mudar dentro de mim. Quanto mais eu praticava, mais confortável eu ficava com a ideia de falar. Não demorou muito para que eu me visse de pé na frente da sala, defendendo minha posição em um debate sobre políticas ambientais. Minha voz, embora trêmula no início, ficou mais firme à medida que encontrei o ritmo do meu argumento. Fui premiado com o primeiro lugar na minha primeira competição de debate. Uma pequena vitória, mas ainda assim uma vitória. E mesmo que Gustavo não tenha comparecido, eu sabia que ele estava orgulhoso. Sua aprovação silenciosa era tudo o que eu precisava. Naquela noite, fui para casa e abri meu diário, aquele que ele tinha me dado. Comecei a escrever, rabiscando as técnicas que aprendi sobre falar e ouvir, sobre como argumentar de forma eficaz. Eu sabia que as lições de Gustavo deveriam ser mais do que apenas sobre vencer debates. Eram sobre encontrar minha própria voz em um mundo que parecia determinado a me silenciar. Anotei um dos seus muitos ditados. Metade do mundo blefa, a outra metade pede desculpas por existir. Não faça nenhum dos dois. As palavras ressoaram na minha cabeça, e fechei o diário com um senso de propósito que eu não conhecia antes. Não demorou muito para que eu me visse trabalhando meio período como empacotador em um supermercado local, um trabalho pelo qual eu era grato e, ao mesmo tempo, cauteloso. Eu não tinha ideia de como ensacar compras, e meus colegas de trabalho muitas vezes riam do meu jeito desajeitado. Mas a sensação de ganhar meu próprio dinheiro, de ter algo que era meu, era um senso de independência que eu não sabia que precisava. Gustavo foi quem me levou ao banco para abrir minha primeira conta, me ensinando sobre orçamento e economia. A regra era simples. Economize metade, gaste metade. Parecia uma lição que eu levaria comigo para o resto da vida. Uma noite, enquanto eu contava as gorjetas da caixinha, notei algo estranho. Um dos meus colegas tinha pegado dinheiro extra do pote. Eu o confrontei e, em vez de ficar com raiva, simplesmente tirei uma foto do pote vazio e mostrei ao gerente. Ele foi demitido no dia seguinte. A regra de justiça de Gustavo era simples. A vida não era sobre abrir exceções para as pessoas que você amava, mas sobre responsabilizar a si mesmo e aos outros. Ele me ensinou que erros eram inevitáveis, mas como você respondia a eles, isso era o que importava. Eu não fiz cena. Não gritei, nem acusei. Apenas resolvi. E nisso, comecei a entender para o que Gustavo estava me preparando.
o mundo real. O mundo não se importava com seus sentimentos. Ele se importava com o que você fazia quando confrontado com a adversidade. Eu não estava esperando muito em termos de romance. Mas então, conheci o Mateus. Ele tinha a fala mansa, era atencioso e diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido antes. Nós fomos voluntários juntos em uma horta comunitária num sábado à tarde e, a partir daí, lentamente começamos a passar mais tempo juntos. Ele não era como os outros que faziam perguntas invasivas sobre o meu passado. Ele não forçava. No começo, resisti à ideia de me aproximar dele. Meu histórico com confiança era complicado. Mas Mateus era paciente. Com o tempo, comecei a acreditar que talvez, apenas talvez, eu pudesse me permitir importar com alguém novamente. Uma noite, enquanto estávamos sentados no meu quarto, ele me perguntou sobre minha família. Eu hesitei. Eu nunca tinha realmente me aberto sobre meu passado, sobre a maneira como meus pais tinham desaparecido, sobre a maneira como eu tinha sido descartado. Mas algo nos olhos de Mateus me disse que era seguro compartilhar. Eu não sou como eles, disse ele, gentilmente. Você também não é como eles. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da boca dele, eu não conseguia afastar a sensação de que ainda estava preso na sombra das decisões da minha família. Meus pais, aqueles que me abandonaram, ainda detinham um poder sobre mim do qual eu não conseguia escapar. Foi nesse momento que Mateus encontrou algo que não esperava. Uma foto. Uma foto minha com o tio Gustavo, uma que eu nem lembrava que tinha sido tirada. Ele a encarou por um longo tempo. O quarto ficou pesado, com uma tensão não dita. Quem é esse? Ele perguntou, com a voz cautelosa. Esse é meu tio, eu disse, as palavras parecendo frias na minha boca. Ele não disse nada por um momento, mas sua expressão havia mudado. Foi sutil, mas estava lá. Ele tinha visto algo naquela foto que o fez recuar. E pela primeira vez em meses, senti a dor de ser visto, não apenas por ele, mas por mim mesmo. As paredes que passei anos construindo ao redor do meu coração estavam começando a rachar, e eu não sabia como parar isso. Os dias seguintes foram um borrão. Eu tinha voltado para a casa de Gustavo no fim de semana. Como sempre, ele me manteve ocupado com tarefas e lições. Mas foi quando eu estava limpando o escritório dele que encontrei algo que fez meu coração parar. Um contrato amarelado pelo tempo, enfiado entre duas patadas. Era um acordo comercial entre Gustavo e a empresa do meu pai, as Indústrias Ferreira. O negócio tinha dado errado, terminando no que parecia ser uma batalha legal sobre uma transação falida. Não pude deixar de perguntar a ele sobre isso, embora já soubesse a resposta. Gustavo olhou para mim com o rosto ilegível antes de se virar para sua mesa. Algumas promessas custam caro, murmurou ele. Foi então que comecei a entender que havia mais nessa história do que me haviam contado. Mais do que a simples narrativa de abandono. Minha família não era apenas falha. Eles tinham tomado decisões que afetaram não apenas a mim, mas também as pessoas que tentaram me ajudar. Naquela noite, recebi uma ligação. Não era dos meus pais, nem mesmo do Mateus. A voz do outro lado era desconhecida, mas calma. Era a voz de uma mulher, e ela falava com uma familiaridade que me deixou inquieto. Você é o Lucas Ferreira? Ela perguntou. Eu fiquei tenso. Sim. Não tenho certeza se você sabe quem eu sou, mas sou parente da sua mãe, Renata. Preciso falar com você sobre algo importante, algo que seu tio nunca te contou. As palavras dela pairaram no ar como uma ameaça. Eles o chamam de pragmático. Ele salvou você dos seus pais, mas não salvou você de tudo. Eles usaram você, todos vocês, como moeda de troca.
Eu não sabia o que pensar das palavras dela, mas sabia de uma coisa. Havia uma história aqui, uma que nunca me haviam contado, e era uma história que eu precisava descobrir. Mais tarde naquela noite, ao abrir o diário que Gustavo me dera, folheei suas páginas. Eu tinha anotado cada lição, cada pílula de sabedoria que ele compartilhou comigo, mas não esperava encontrar o que encontrei. Escondida, dentro da contracapa, estava uma cópia de um e-mail, um que parecia ser da minha mãe para o meu pai. Era uma conversa que eu não deveria ver, e era sobre mim. As palavras estavam borradas, mas consegui entender o suficiente. Se não formos até o fim, perderemos tudo. O garoto é a chave, minha mãe havia escrito. Engoli em seco, meu coração batendo forte no peito. Não foi apenas que eles me abandonaram. Eles me usaram como um peão em seu próprio jogo distorcido. Fechei o diário com um estalo e escrevi, com a mão tremendo. Não vou mais ficar calado. Eu não seria mais o segredo deles. Eu descobriria a verdade e garantiria que eles nunca mais pudessem me apagar. As mudanças em Mateus foram sutis, mas estavam lá. Notei como ele ficou distante depois do incidente com a foto. A maneira como ele evitava contato visual, a frieza em sua voz quando falava comigo. Tentei ignorar, deixar pra lá. Mas algo dentro de mim começou a se agitar. Pensei que talvez fosse só coisa minha. Talvez eu estivesse pensando demais. Mas quando o confrontei, a verdade veio à tona. Encontrei sua mãe? Ele disse com a voz baixa. Ela veio te procurar na escola. Eu congelei. Ela disse que você estava sendo explorado, que seu tio estava usando você para se vingar da família. As palavras doeram. Não sabia se estava magoado porque Mateus acreditou nela ou porque minha mãe tinha descido tão baixo a ponto de envenenar outra pessoa contra mim. Eu não acredito nela, disse Mateus calmamente. Mas é difícil não se perguntar o que realmente está acontecendo. Eu não respondi. A distância entre nós aumentava a cada segundo, mas a verdade era que eu estava com mais medo do que nunca. Medo de ser abandonado novamente, desta vez pela única pessoa que parecia se importar. No dia seguinte, fui visitar Gustavo. O escritório dele estava quieto. O único som era o farfalhar de papéis. Enquanto eu me sentava à mesa dele, um dos arquivos saiu do lugar, revelando um contrato, um acordo entre Gustavo e as indústrias Ferreira. A assinatura do meu pai estava lá. Era um negócio que tinha dado errado, um negócio que tinha destruído famílias. Proteja o garoto a todo custo, dizia a nota, escrita com a letra familiar de Gustavo. Olhei para ele, confuso. Do que se trata isso? A expressão de Gustavo suavizou. Às vezes, o custo de fazer a coisa certa é mais alto do que você pode imaginar. As palavras dele não ajudaram. A raiva e a confusão dentro de mim começaram a crescer. Eu precisava de respostas e não ia parar até tê-las. Saí do escritório dele naquele dia, sem saber no que acreditar. Eu tinha sido protegido, sim, mas por um homem que guardava segredos de mim. Gustavo não era o salvador que eu esperava. Ele estava tão envolvido no drama familiar quanto qualquer outro. Mas agora, eu tinha algo em que me segurar. Eu descobriria a verdade, mesmo que isso significasse despedaçar o meu passado. O capítulo terminou com uma resolução afiada, uma sensação de que tudo estava prestes a explodir. A ligação, os segredos, o diário. Eram todas peças do quebra-cabeça, mas eu ainda não sabia se conseguiria lidar com o quadro completo. Capítulo 5. O conflito se intensifica. O lado sombrio da família Ferreira e a saúde de Gustavo se deteriora. A ligação veio tarde da noite, logo quando eu estava terminando um trabalho. Meu coração despencou quando ouvi a voz do outro lado da linha.
Lucas. A voz da minha mãe soou pelo telefone, afiada e calculista. Precisamos conversar. Eu podia sentir a frieza no tom dela, mesmo que ela não estivesse fisicamente lá. Meu corpo ficou tenso, mas prendi a respiração e ouvi. Não estou pedindo muito, continuou ela. Apenas que você fale a nosso favor na investigação. Estão investigando as finanças da família Ferreira, e seu depoimento poderia ajudar muito. Seria do seu interesse colaborar. As palavras dela pareceram um soco no estômago, mas mantive a calma. Isso era típico dela, sempre vendo as coisas como uma transação, como uma maneira de me manipular de volta para o seio da família. Ela insinuou algo muito mais sombrio também. Se você nos ajudar, fará parte da família novamente. Lucas, não estou pedindo muito. Não era uma oferta. Era uma exigência. O pensamento de negociar com minha própria identidade fez meu estômago revirar. Eu era apenas um peão no jogo deles, uma ferramenta a ser usada para o ganho deles. A percepção doentia foi que, o tempo todo, eu nunca tinha realmente feito parte da família Ferreira. Eu era apenas um meio para um fim, uma peça esquecida que eles tentariam reinserir no quebra-cabeça sempre que lhes conviesse. Mas desta vez, eu me recusaria a ser a pessoa que eles queriam que eu fosse. Eu tinha meu próprio caminho agora, um que estava determinado a seguir. A aparição de Renata, na minha vida, foi tão inesperada quanto enervante. Ela me encontrou em um pequeno café perto da universidade numa tarde chuvosa. Ao entrar no local, avistei-a sentada em uma mesa de canto, seus olhos esquadrinhando a sua multidão até pousarem em mim. Sua expressão era calculista, mas familiar. Ela parecia com a minha mãe, mas de alguma forma, mais fria. Lucas! Ela me cumprimentou com uma voz que era suave demais, ensaiada demais. Renata, prima da sua mãe. Precisamos conversar. Sentei-me cautelosamente. Havia algo nela que fazia o ar parecer denso, como se eu estivesse sendo puxado para uma teia. Ela se inclinou, baixando a voz. Há muita coisa que você não sabe sobre sua família, Lucas. As indústrias Ferreira tiveram sua cota de esqueletos no armário, e a maneira como seus pais trataram você. Tudo isso fazia parte do plano deles. Eles usaram você, usaram seu nome, sua identidade, para benefício próprio. As palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Eu nunca tinha entendido verdadeiramente por que meus pais me deixaram. Mas agora, ouvindo de Renata, as peças começaram a se encaixar. Eles não apenas abandonaram você, disse ela, quase com simpatia. Eles deixaram você para trás para cobrir os próprios rastros. É mais fácil se afastar da bagunça se eles não tiverem que se explicar para você. Ela deslizou um e-mail antigo pela mesa. Era uma mensagem da minha mãe, enterrada entre uma pilha de documentos que ela manteve escondida de mim. O conteúdo estava confuso, mas consegui entender o suficiente. Era uma conversa sobre como meus pais haviam usado meu nome para abrir contas financeiras para a família. Contas que tinham o objetivo de esconder a verdade. Meu sangue gelou quando a realização se abateu sobre mim. Eu não era apenas uma vítima de abandono. Eu fazia parte do esquema deles, uma peça de sua máquina bem azeitada que eles descartaram quando eu não me encaixava mais na narrativa. Senti uma estranha sensação de vingança, misturada com um nojo avassalador. A família com a qual eu ansiava me reconectar nunca se importou comigo. Eles me viam como uma ferramenta, uma parte de seus planos. E no momento em que deixei de ser útil, eles me deixaram para trás, sem pensar duas vezes. As semanas seguintes se misturaram enquanto eu equilibrava os trabalhos da faculdade, meu emprego e a saúde cada vez mais errática de Gustavo. Começou com pequenos sinais,
as mãos dele tremendo ao segurar um copo d'água, a falta de ar quando subíamos as escadas para o escritório dele. Eu sabia que algo não estava certo, mas só quando o vi esquecer o nome do jardineiro, alguém que ele conhecia há 15 anos, percebi o quão sérias as coisas haviam se tornado. Tentei confrontá-lo sobre isso, mas ele apenas desconversou, alegando que era o estresse do trabalho. Estou apenas um pouco sobrecarregado, disse ele com um sorriso forçado, como se isso pudesse explicar tudo. Mas eu podia ver as rachaduras na fachada. Eu tinha visto como ele se movia mais devagar a cada dia, como evitava me olhar diretamente, como se tivesse medo de que eu fizesse perguntas demais. Não era apenas a saúde dele que me preocupava. Quanto mais eu ficava na casa dele, mais começava a sentir que era apenas mais uma coisa a ser cuidada. A vida de Gustavo, sua casa, suas regras, tudo parecia tão perfeito na superfície. Mas quanto mais eu olhava, mais percebia o quanto estava escondido sob o exterior polido. Um dia, enquanto organizava alguns arquivos em seu escritório, encontrei uma pasta intitulada Plano de Sucessão, com meu nome nela. Estava marcado em vermelho, uma indicação clara de que aquilo não era para os meus olhos. A realização me atingiu com força. Por que eu estava incluído nesses documentos? O que ele realmente planejava para mim? Quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que havia algo que ele não estava me contando. Naquela noite, enquanto eu estava sentado no meu quarto, o telefone tocou. A voz do outro lado era desconhecida. A voz de um homem, profunda, pósta e autoritária. Estou ligando em nome das indústrias Ferreira. O homem disse: precisamos que você pare de cavar o passado. Não é bom para ninguém envolvido. E só para constar, Gustavo tentou proteger você, mas isso pode não durar muito mais. Meu estômago se contorceu em nós ao ouvir aquelas palavras. Gustavo tentou me proteger. Repeti, minha voz mal passando de um sussurro. O peso da afirmação pairava no ar. Quem era aquele homem? E por que ele estava me dizendo isso agora? Sobre o que ele estava tentando me alertar? Mas não houve resposta. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Meus pensamentos corriam enquanto eu ficava ali, meu coração batendo forte no peito. O que isso significava para mim, para Gustavo? Liguei para Gustavo imediatamente, mas ninguém atendeu. O pânico se instalou enquanto eu discava o número dele repetidas vezes. Assim que eu estava prestes a desistir, meu celular vibrou. Era o Mateus. Tenho más notícias. A voz de Mateus crepitou na linha. O Gustavo foi levado para o hospital. Ele está em estado crítico. Meu coração afundou. O mundo que eu estava construindo lentamente, a vida em que eu estava começando a confiar, de repente, parecia estar escorregando. Quando cheguei ao hospital Albert Einstein, Gustavo já havia sido transferido para a UTI. Corri pelos corredores brancos e estéreis, minha respiração acelerando enquanto tentava encontrar o caminho para o quarto dele. Quando finalmente o vi, a visão dele deitado naquela cama, pálido e fraco, me tirou o fôlego. Ele parecia tão pequeno, tão frágil, como se o homem forte que eu sempre conheci estivesse desaparecendo lentamente. Ele tentou se sentar quando me viu, mas seu corpo o traiu. Ele tossiu e eu corri para o lado dele, segurando sua mão com força. Mantenha a cabeça erguida, Lucas, sussurrou ele roucamente, seus olhos cheios de uma intensidade estranha. Mesmo quando eles te empurrarem para baixo, mantenha a cabeça erguida. Eu balancei a cabeça, embora minha mente estivesse girando. O que tinha acontecido com ele? Por que ele estava me dizendo isso agora, quando estava tão claramente em seu momento mais fraco? Não temos muito tempo, disse ele, suavemente. Há algo para o qual você precisa estar preparado. Algo que eu deveria ter lhe contado há muito tempo. Horas depois, eu estava sentado no escritório do Siqueira, o advogado de longa data de Gustavo. O ar estava denso de expectativa.
Siqueira já havia me avisado que Gustavo tinha mudado seu testamento há 6 meses. E eu não tinha certeza do que esperar. O advogado me entregou o testamento, mas sua expressão me dizia tudo o que eu precisava saber. Nunca vi o Gustavo assim, disse ele calmamente. Ele estava diferente. Este testamento foi feito com o pleno conhecimento de que as coisas estavam prestes a ficar complicadas. Enquanto eu lia o documento, meus olhos pousaram em uma seção que mencionava-se a família Ferreira, especificamente meus pais. O tom do testamento era mais frio do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Eles não terão voz no seu futuro, dizia claramente. O Dr. Siqueira se inclinou. Lucas, preciso que você entenda. Eles virão atrás de você. Sua família não vai deixar isso barato. O peso daquelas palavras afundou no meu peito. Não havia volta. A família para a qual eu esperava retornar, a família que me abandonou, estava voltando para unir a minha vida. E desta vez, eu não ia deixar que me derrubassem sem lutar. No dia em que Gustavo foi transferido para a unidade de cuidados especiais, recebi uma mensagem do Siqueira. A leitura do testamento aconteceria o mais rápido possível, mas eu tinha que estar pronto. A batalha pelo meu futuro, pelo meu lugar na família Ferreira, estava prestes a começar. Respirei fundo e olhei para o meu celular. As palavras de Siqueira ainda ecoando na minha cabeça. Eu estava pronto para o que viesse a seguir. E não ia recuar. A sala estava pesada de tensão enquanto nos sentávamos ao redor da mesa de madeira escura no escritório do Dr. Siqueira. Minha família, minha mãe, meu pai e minhas irmãs estavam sentados à minha frente. O único som era o farfalhar ocasional de papéis enquanto Siqueira se preparava para ler o testamento de Gustavo Ferraz. Eu podia sentir o peso dos olhares deles sobre mim, o julgamento silencioso, a antecipação do que aquela leitura revelaria. Eu também estava esperando por respostas, mas já tinha aprendido a me preparar para o inesperado. Siqueira limpou a garganta e começou a ler. A primeira parte do testamento era bastante direta. A propriedade era deixada para mim, Lucas Ferreira. Para meu sobrinho, dizia o testamento de Gustavo, a quem escolhi proteger após ser abandonado por sua própria família. Senti uma estranha mistura de vingança e alívio me invadir. Aquilo não era apenas um testamento. Era um reconhecimento do meu valor. O valor que a família Ferreira nunca tinha me dado. A segunda parte do testamento destinava uma quantia considerável a instituições de caridade educacionais, uma causa que Gustavo sempre defendeu. E então, as palavras que fizeram meu coração disparar. Para a família Ferreira, aqueles que abandonaram meu sobrinho, não deixo nada. Nenhuma propriedade, nenhuma riqueza, nenhum direito. A sala ficou mortalmente silenciosa. O rosto da minha mãe, antes cheio de certeza presunçosa, perdeu a cor. Meu pai se mexeu desconfortável na cadeira, e minhas irmãs trocaram olhares, com os rostos contorcidos em confusão e descrença. Siqueira continuou com a voz uniforme enquanto lia a parte final do testamento, mas eu mal o ouvia. Minha mente estava focada no silêncio atordoado da sala. Eu nunca tinha visto minha família tão derrotada. Eles eram os que tinham se afastado de mim, que tinham me deixado para trás sem pensar 2 vezes. Agora, lá estavam eles, recebendo nada do homem que tinha me acolhido. Você não pode fazer isso. Minha mãe finalmente explodiu, a voz aguda e tensa. Ela se levantou abruptamente, a cadeira raspando com força no chão. Você não pode simplesmente nos expulsar assim. Somos família. Eu mantive minha posição, encontrando o olhar dela com uma força recém-descoberta. Vocês não são minha família. Vocês me deixaram. E agora Gustavo decidiu quem ele considera família. O rosto dela se contorceu de fúria, e ela se virou para Siqueira como se esperasse que ele pudesse mudar a decisão. Isso é loucura, insistiu ela, a voz se elevando.
Ele nem pertence aqui. Ele nem é um verdadeiro Ferreira. Mas não foi Siqueira quem respondeu. Fui eu. Você não decide mais o que é justo. Eu disse, minha voz firme, mesmo com meu coração batendo mais rápido. Gustavo me escolheu. Isso é tudo o que importa agora. No calor da discussão, Siqueira puxou outra coisa. Uma fotografia, uma foto antiga de minha mãe, meu pai e minhas irmãs, sentados ao lado de Gustavo em uma reunião de família. A imagem era velha, desgastada e claramente tirada muito antes de eu ser abandonado. O relacionamento entre eles, antes escondido sob camadas de silêncio e negligência, agora estava exposto. A expressão da minha mãe azedou quando a foto foi colocada na frente dela. Isso pode ser usado como prova, disse Siqueira, calmamente. Isso mostra que sua família estava mais envolvida com Gustavo do que vocês deixaram transparecer, e pode ser importante em caso haja futuras disputas sobre o espólio. O olhar da minha mãe tremeluziu para a foto e, pela primeira vez, vi uma rachadura em sua fachada. Seu maxilar se contraiu, mas ela não disse nada. Senti uma estranha sensação de satisfação misturada com nojo. Aquelas eram as pessoas que me deixaram para trás. E agora, eram elas que estavam sendo deixadas na poeira. A tensão continuou a aumentar à medida que a leitura do testamento prosseguia. Os protestos da minha mãe tornaram-se mais desesperados, suas palavras perdendo a força, enquanto Siqueira explicava calmamente que Gustavo tinha deixado suas decisões claras. Ele tinha visto através da fachada da família, e agora eu também. O silêncio entre nós era sufocante. Eu não tinha mais nada a dizer a eles. Quando minha mãe continuou a discutir, alegando que eu não era o herdeiro legítimo, finalmente perdi a paciência. Você não tem mais o direito de falar sobre o que é justo. Você me abandonou. Eu não te devo nada. A sala ficou ainda mais quieta, e não demorou muito para que outro evento inesperado acontecesse. Meu celular vibrou no bolso e verifiquei a mensagem rapidamente. Era de um advogado que eu não reconhecia, um que alegava representar a família Ferreira em um assunto não relacionado. A voz de Siqueira rompeu meus pensamentos enquanto ele continuava o jargão jurídico, mas eu mal o ouvia. Minha mente estava girando com a mensagem. Não era apenas uma notificação legal simples, era um aviso. A mensagem, curta e direta, me dizia que minha família estava envolvida em algo muito mais sombrio do que eu imaginava. Fraude financeira. Olhei para meus pais, aqueles que me abandonaram, e pude sentir meu sangue gelar. Eles não apenas me deixaram, mas usaram minha identidade para promover seus próprios ganhos. O peso da decepção deles pressionou sobre mim e, pela primeira vez, entendi a extensão total da traição. Enquanto os protestos da minha mãe continuavam a ecoar na sala, virei-me para Siqueira, minha voz fria e firme. Obrigado por me mostrar a verdade, eu disse, minhas palavras cortando até a atenção. Acabei com eles. Após a leitura do testamento, os dias seguintes pareceram um borrão. O caos da batalha legal era inevitável, mas havia outra coisa que precisava da minha atenção. Gustavo. A saúde dele continuou a se deteriorar. Eu me vi passando mais tempo ao lado dele, tentando dar sentido a tudo o que havia acontecido. Certa manhã, sentei-me sozinho em seu escritório, a quietude da sala preenchendo o espaço ao meu redor. Olhei pela janela, perdido em pensamentos, refletindo sobre a leitura do testamento e tudo o que havia transcorrido. Eu esperava raiva. Eu esperava vingança, mas não esperava a paz que se instalou sobre mim. Gustavo tinha me ensinado muito, mas não foram apenas as lições sobre dinheiro, negócios ou sucesso. Foi a lição sobre manter a cabeça erguida diante de tudo o que aconteceu comigo. Eu nunca tinha pedido para fazer parte dessa família, mas Gustavo me escolheu,
E essa escolha me tornou mais forte do que eu jamais poderia imaginar. Eu não fui a sobra. Sussurrei para mim mesmo, as palavras soando finais, como o encerramento de um capítulo. Eu fui aquele que ele escolheu, e não serei apagado. Mais tarde, naquela tarde, encontrei Mateus no meu quarto. A conversa já deveria ter acontecido há muito tempo. Quando ele entrou, vi a mesma preocupação em seus olhos que estava lá desde o início. Estou esperando você me contar tudo, disse Mateus, com a voz firme, mas gentil. Sobre sua família, sobre tudo. Tem sido tudo um segredo, e não quero que você sinta que precisa se esconder de mim nunca mais. Respirei fundo. Não é apenas sobre a família. É sobre mim. Passei tanto tempo da minha vida sendo alguém que eu não era, alguém que eles queriam que eu fosse, mas não mais. Estou finalmente começando a descobrir quem eu sou. Mateus assentiu, o rosto suavizando enquanto ouvia. Nunca estive tão orgulhoso de você. Sorri, sentindo o peso do passado saindo dos meus ombros. Mas ainda restava uma coisa, minha família. Eu não podia desfazer o que eles tinham feito, mas podia escolher me afastar disso. Eu não era mais o peão deles.